Bom dia, todos e todas. Agradeço imensamente o deputado federal Hildo Rocha pelo convite para participar dessa importante audiência pública. Cumprimento o presidente, o doutor Marcelo Castro, e todos os palestrantes que dividem essa mesa. Cumprimento os parlamentares, deputados e senadores presentes e todas as pessoas que estão participando aqui pessoalmente e pela rede. Eu sou da Auditoria Cidadã da Dívida, um movimento social que investiga o endividamento público, tanto federal, estadual, municipal, há quase 20 anos. E nós assessoramos a CPI da dívida pública, que aconteceu aqui na Câmara dos Deputados em 2009 e 2010. Por isso, eu vou apresentar como nós identificamos, desde 2009 e 2010, isso está no relatório da CPI, está também em outros documentos, como a regra de ouro já vem sendo violada, tá? Através de um artifício que contabiliza grande parte dos juros como se fosse amortização. A doutora Virgínia já explicou o artigo 167, o objetivo do artigo 167 é vedar a realização de operações de crédito que excedam o montante das despesas de capital, ou seja, é vedada a emissão de títulos da dívida pública ou contratação de empréstimos para o pagamento de despesas correntes. Só para lembrar, quais são as despesas correntes e quais são as despesas de capital? Essa definição ela é categórica e ela está detalhada na Lei 4.320, de 64, que foi uma lei recepcionada pela Constituição de 88. Então, dentre as despesas correntes, estão todos os gastos com a manutenção do Estado, gastos com pessoal ativo, aposentados, pensionistas, prestação de serviços, materiais, gastos com a Previdência Social, todos os serviços públicos prestados à população e juros. Juros da dívida pública são despesas correntes. Despesas de capital. Quais são as despesas de capital? Aquelas despesas de longo prazo, aquisição de equipamentos, aquisição de imóveis, investimentos realmente em infraestrutura, tudo isso é investimento. E a amortização da dívida. Então, para cumprir a regra de ouro, não podem ser emitidos títulos ou contratados empréstimos para pagar despesas correntes, inclusive juros. Tá? E o que é que nós identificamos? Desde a CPI da dívida, isso é do conhecimento dessa casa, é do conhecimento da Câmara dos Deputados, é do conhecimento do Ministério Público, já levamos isso também para o Tribunal de Contas. Essa figura que está aí mostra o estoque da dívida, mostra o que seria o desenho, se a gente fosse fazer um desenho dos juros da dívida, seriam esse desenho dessas torrezinhas em tamanhos diferentes, porque tem vários títulos com rendimentos diferentes. O que a gente viu? Todo ano é feita uma atualização monetária paralela da dívida pública. Então, vamos supor que o estoque da dívida pública... Deixa eu chegar aqui para eu não derrubar. Vamos supor que o estoque da dívida pública seja aqui a altura dessa mesa. Então, é feita uma atualização paralela, são emitidos títulos da dívida e essa atualização é paga com os novos títulos da dívida, ou seja, quem tem título recebe esse valor. À medida em que são emitidos os títulos, o estoque da dívida que estava aqui veio para cá, correto? Toda essa atualização, que na realidade é parte do juro nominal, a atualização está embutida nos juros. Toda essa atualização, que está sendo paga com novos títulos, está sendo contabilizada como se fosse amortização, portanto, como se fosse despesa de capital. Mas, na verdade, são juros, não é? Não tem previsão legal para isso. Não tem um dispositivo legal que autorize, que determine que seja feita essa atualização monetária paralela, até porque ela não tem sentido.
A atualização está embutida no rendimento nominal, que são os juros pagos aos detentores dos títulos. Alguns arremedos de legislação têm sido usados para respaldar esse procedimento. Um deles é a LDO, que prevê um parâmetro dizendo que a atualização da dívida não pode superar o IGPM. Que atualização, se não tem lei que determine fazer atualização? Outro arremedo de legislação é o artigo 29 da LDO, que traz algumas definições, que diz que a dívida, o refinanciamento da dívida, corresponde à emissão de título para pagamento principal acrescido de atualização. É uma definição que está lá, mas nenhum desses dois dispositivos determina ou sequer autoriza essa atualização paralela que vem sendo feita. Quais as consequências desse procedimento, dessa contabilização de grande parte do juro como se fosse amortização? É a explosão do estoque da dívida, é o descontrole do aumento da dívida e mais, a exigência, à medida que a dívida cresce a exigência de recursos para pagar os seus juros, não é? Esse gráfico é o gráfico da evolução da dívida interna, que tem crescido principalmente devido à contabilização de juro como se fosse amortização e também de um outro mecanismo da política monetária do Banco Central, que também não tem previsão legal, que é a remuneração da sobra de caixa dos bancos. Sobra dinheiro no caixa dos bancos, o Banco Central aceita o depósito voluntário dessa sobra, entrega título da dívida pública para os bancos e remunera diariamente. Não há previsão legal para isso. A desculpa do Banco Central para fazer isso é controle inflacionário, o que ficou desmascarado em 2017, quando nós tivemos deflação, o IGP foi negativo. Se fosse verdade que essa operação é para controlar a inflação, diante do IGP negativo, o Banco Central teria que ter devolvido moeda aos bancos. E qual foi o comportamento do volume desse tipo de operação? Bateu recorde em 2017, aumentou. Atingiu 1,287 bilhões. Então, o argumento de que essa operação é para controlar a inflação ficou desmascarado. Diante dessa denúncia que nós também fizemos, o Banco Central apresentou aqui para o Congresso, está aqui na Câmara, o projeto de lei 9248 de 2017. Um projeto que tem um artigo só, que cria o depósito voluntário remunerado, que é o que já está sendo feito, abusando das operações compromissadas. Então, a dívida está explodindo, chegou a mais de 5,5 trilhões em dezembro de 2018, não é? Porque, às vezes, esse dado diverge do dado divulgado pelo governo, que não computa esses títulos que são usados pelo Banco Central para remunerar a sobra de caixa dos bancos. E são títulos da dívida, foram emitidos. O juro dele está sendo pago. Então, esses títulos têm que ser computados no estoque da dívida. Tá? Aliás, isso está na própria tabela que o Banco Central divulga. Eu preparei ontem à noite, a pedido do deputado Hildo Rocha, essa tabela. Essa tabela faz um comparativo dos juros e encargos da dívida pagos em cada ano, das amortizações pagas em cada ano. Esses dados são os dados do pagamento. Tá? Isso aí foi tirado do CIAF, do Sistema de Contabilidade Pública Oficial, que contabiliza os pagamentos. E o estoque da dívida. Vejam só, em qualquer ano vocês podem comparar. As amortizações são gigantes. Se nós estivéssemos, de fato, amortizando, qual seria o comportamento do estoque da dívida? Ele teria que cair, mas o estoque da dívida tem aumentado exponencialmente. Aí, uma desculpa é o seguinte, está sendo feita uma rolagem. Se tivesse sendo feita a rolagem, mera substituição de título que está vencendo por novo título, o estoque se manteria constante. E o estoque está aumentando. Por quê? Porque não são amortizações, são juros, que estão sendo maquiados e contabilizados como se fosse amortização. E isso é gravíssimo, isso é inconstitucional.
Outro comparativo que os senhores podem fazer é pegar esse estoque da dívida e multiplicar pela taxa média de juros do ano, a taxa média divulgada pelo Tesouro Nacional. É uma conta grosseira, é um estoque vezes uma taxa média, mas dá um parâmetro de juros. Vocês vão ver que todo ano o valor dos juros encontrados nessa estimativa vai ser o dobro, ou até mais que o dobro, do valor que está ali contabilizado como juros. Então, é evidente que o dado do juro está diminuído e o dado da amortização está aumentado. Por quê? Porque toda aquela atualização que eu ensinei aqui, paralela, está sendo paga com novos títulos. E essa atualização é parte dos juros nominais da dívida. Por causa dessa descoberta, é que a Auditoria Cidadã divulga todo ano o gráfico do orçamento, somando os juros com amortizações. Por quê? Não há devida transparência do valor efetivo dos juros nominais, porque não há devida transparência em relação a essa atualização monetária paralela da dívida. Se colocarmos numa perspectiva de 10 anos, os últimos 10 anos, o rombo das contas públicas está justamente nos gastos dos juros e amortizações da dívida, que tem que ser somados. É o gasto pago com a dívida pública. O gasto com a Previdência é aquela rampa vermelha ali na tela, que está um pouco mais íngreme do que o gasto com o pessoal, por causa que muita gente correu para se aposentar devido às ameaças de retirada de direitos com a reforma. Tá? Mas a gente vê claramente que o problema do gasto público não está nos gastos com pessoal e encargos, não está nos gastos com a Previdência, está nos gastos com amortização e juro da dívida, e que já vem violando a regra de ouro com o pagamento de grande parte do juro como se fosse amortização. Tá? Para evidenciar que o problema está no gasto com a dívida, de 1995 a 2015, nós produzimos a montanha de 1 trilhão de superávit primário, ou seja, arrecadamos mais tributos do que gastamos com toda a manutenção do Estado e com todos os serviços públicos prestados à população. Produzimos superávit, sobrou 1 trilhão. E qual foi o comportamento da dívida no período? Ela era 86 bilhões lá em 95 e chegou a 4 trilhões em 2015. Por que a dívida explodiu? Não foi por causa do gasto da Previdência, como o ministro Paulo Guedes está dizendo na exposição de motivos da PEC 6. Não foi o gasto da Previdência que provocou a explosão da dívida. Claramente foi o gasto com a própria dívida. Foi com a geração de dívida para pagar dívida. Geração de dívida para pagar juros, geração de dívida para pagar prejuízo de swap cambial ilegal, geração de dívida para remunerar a sobra de caixa dos bancos ilegal. Tá? Esse dado é dado do Tesouro Nacional. Essa montanha azul que os senhores estão vendo é o superávit de 1 trilhão de reais produzido até 2015. De repente, derrubou, não produzimos mais superávit. Instalaram uma crise aqui no Brasil. Essa crise tem sido produzida pela política monetária do Banco Central, pelos juros abusivos, por essa restrição da base monetária, por essa escassez de moeda gerada pela remuneração da sobra de caixa dos bancos. Principalmente, não tivemos aqui no Brasil nenhum dos fatores que produzem crise no capitalismo. Não tivemos aqui quebra de bancos, que foi o que produziu a crise nos Estados Unidos, em 2008. Não tivemos quebra de safra. Não tivemos nenhuma peste que impedisse a nossa população de trabalhar. Não tivemos guerra. Essa crise foi produzida pela política monetária do Banco Central, e os dados comprovam isso. O resultado da Seguridade Social também vinha batendo recorde de superávit. Todos os anos sobravam dezenas de bilhões de reais, considerando somente as contribuições da Seguridade Social. Olha lá o resultado a partir de 2016, também virou de cabeça para baixo. A montanha que sobrava começou a faltar. Não porque houve qualquer gasto extraordinário na Previdência. Eu mostrei a evolução dos gastos. Por que inverteu desse jeito? Por causa da crise fabricada, levou milhões de empresas à falência,
milhões de brasileiros e brasileiras ao desemprego, derrubou o PIB em mais de 7% em apenas 2 anos. Aí caiu a arrecadação. O problema da Seguridade Social não está nos gastos com a Previdência, que é o foco da PEC 6. A PEC 6 de 2019 só foca no gasto. E o problema não está no gasto. O problema está na arrecadação, que ficou comprometida por causa da quebra de empresas, do desemprego, da derrubada do PIB. Por quê? Por causa da política monetária suicida que está sendo praticada pelo Banco Central, que quer autonomia. Para quê? Para ficar livre, para continuar com essa política que só favorece bancos. Olha o resultado nominal. Enquanto produzíamos aquela montanha de superávit primário, produzimos sistematicamente resultado nominal negativo, por causa dos juros. Esse outro gráfico aqui mostra claramente que o déficit está no Banco Central. Coloquei ali o comportamento do juro, o gasto com juros, junto com o déficit nominal. Foram os juros que provocaram o déficit nominal. Vários dados oficiais comprovam isso. Essa tabela não dá para os senhores lerem, mas eu faço questão de mostrá-la, porque foi uma tabela oficial entregue pelo Ministério da Fazenda e pelo Banco Central à CPI da dívida. Lá em 2009, o estoque da dívida líquida era 1.283 e o gasto com juro acumulado era 1,5 trilhão. Superava. O que gastamos com juros era maior do que a própria estoque da dívida. Então, isso prova que essa dívida não é dívida como os países avançados fazem, dívida para contratar investimentos públicos, infraestrutura, para desenvolver o país. A dívida é uma dívida meramente financeira, dívida gerada pelos mecanismos de política monetária e pela remuneração elevadíssima que o Brasil pratica, as maiores taxas de juros do planeta. Outros documentos oficiais que comprovam que o juro é que é o problema da dívida. Depoimentos colhidos durante a CPI confirmam que o fator mais importante do crescimento da dívida foram as altas taxas de juros. Em um acordo recente do TCU, de 2018, diz que no período de 2000 a 2017, que foi o período analisado pelo TCU, a dívida bruta em valores deflacionados cresceu 1,9 trilhão. Então, de 2000 a 2017, segundo o TCU, a dívida cresceu 1,9 trilhão. E qual foi o valor do juro apropriado no período? 3 trilhões e 43 bilhões. Então, a dívida que nós temos, deputados e senadores, é uma dívida fabricada pela política monetária do Banco Central, pelos juros abusivos, pelos mecanismos que geram dívida, e essa dívida está sendo a justificativa para as privatizações de todo o nosso patrimônio público, está sendo a justificativa para o maior patrimônio social do Brasil, que é a Previdência Social, está sendo a justificativa para a infame PEC do teto, que congela o país por 20 anos, para que sobre mais para pagar a dívida, porque a dívida ficou fora da PEC do teto. E querem mais, querem agora o esquema da securitização de crédito público, que eu não vai dar tempo de falar aqui hoje, mas que é infame, já se apodera diretamente do fluxo da arrecadação tributária. Tá? Então, nós estamos correndo um risco muito grande. Na exposição de motivos da PEC, o ministro Paulo Guedes fala que o nó fiscal do Brasil está na Previdência. Os dados demonstram que isso não é verdade. O nó fiscal do Brasil está nos gastos abusivos com a chamada dívida pública. O déficit está no Banco Central. O custo da política monetária suicida que quebrou o Brasil. Só o gasto com a remuneração da sobra de caixa dos bancos em 10 anos foi 754 bilhões, segundo balanços do Banco Central. Isso sem atualização monetária. Se atualizarmos, está aí o trilhão que o ministro Guedes quer. Não precisa cortar o BPC, não precisa destruir a Seguridade Social. Basta parar de remunerar a sobra de caixa dos bancos, que já custou 1 trilhão. E é ilegal, ainda por cima. Nesse ano de 2015, a dívida cresceu 732 bilhões em 11 meses. O investimento foi menos de 10.
O que explica esse crescimento de 732 bilhões? O pagamento do juro abusivo, que chegou a 14,25% a taxa básica, sem justificativa legal, financeira, política ou econômica, o gasto com a remuneração da sobra de caixa dos bancos, os prejuízos com swap cambial, que de setembro de 2014 a setembro de 2015, o Banco Central somou resultados negativos de 207 bilhões. Toda aquela diferença do dólar, que estava 1,50 e chegou a 4, sangrou 207 bilhões das nossas contas públicas. Teria dado para dobrar o orçamento da educação e o da saúde junto e outros mais. Emissão excessiva de títulos. Em 2015, houve uma exceção exagerada de títulos, que está lá na conta única. De tal maneira que, em dezembro de 2018, nós tínhamos 1,270 trilhões no Caixa Único do Tesouro, 1,130 bilhões no Caixa do Banco Central, remunerando a sobra de caixa dos bancos, e cerca de 1,5 trilhão de reais em reservas internacionais, fazendo a conversão. Que isso? 4 trilhões em caixa? E agora o PLN 4 quer emitir mais título da dívida para pagar despesas? Por que não usa o recurso que já está lá no Caixa Único do Tesouro? 1,270 trilhões em caixa. Não há justificativa para a crise, não há justificativa para a penúria dos estados. Os estados são credores de 270 bilhões da Lei Candir. A União fala que não tem dinheiro para devolver, mas tem 4 trilhões. Só no Caixa Única tem 1,270 trilhão. Tá? Na conta única, em 31 de dezembro, para fins de que trata o artigo 43, inciso 1º da Lei 4.320, que é o que está citado no PLN, tem 1,149 trilhões. Tá? Só para esses fins tem 1,149 trilhões. Desse 1,149 trilhão, 645 bilhões são receitas de operações de crédito que já aconteceram, que é o que o PLN quer autorizar. No passado, já foram feitas emissões exageradas para formar colchão de liquidez. O título já foi emitido, já foi vendido e o dinheiro está no Caixa do Tesouro. Atualmente, 645 bilhões estão lá. Por que vai emitir mais? Use esse. 141 bilhões são resultados do Banco Central. Então, só aí já tem 800 bilhões. Tá? Eu tenho impressão, deputado Hildo Rocha, que esse PLN 4 é para colocar o holofote de que precisa fazer reforma da Previdência. De que estaríamos até emitindo títulos da dívida, aumentando a dívida para fazer reforma da Previdência. Tá? Para justificar o desmonte do maior patrimônio social do Brasil. Tá? E entregá-la para os bancos no esquema de capitalização que está dando errado no mundo inteiro. Estudo da OIT comprova que de 30 países que realizaram a capitalização que o Guedes quer fazer aqui, 18, 60% já desistiram, já voltaram atrás. 18. E dos 12 que ainda estão, vários estão entrando em colapso. Tá? A capitalização que ele quer colocar aqui nem pode ser chamada de previdência. Outra justificativa. Está caindo o valor da conta única. Não está, não. De dezembro de 2017 a março de 2019, aumentou o recurso lá. O país em crise, definhando, e o dinheiro reservado. Por quê? A prioridade nesse país é dar lucro para banco. O lucro dos bancos nesse país tem batido recorde atrás de recorde. Em 2018, foi 100 bilhões o lucro dos bancos. Mas o Brasil está liderando a aumento da pobreza na América Latina, a extrema pobreza que já tinha desaparecido das estatísticas brasileiras. Vergonhosamente, temos 6 milhões de brasileiros e brasileiras em extrema pobreza. De novo, a extrema pobreza aparecendo nas estatísticas. E os bancos batendo recorde de lucro, enquanto a indústria quebrando, nunca tivemos uma queda tão grande na indústria no Brasil, toda atividade real reduzindo, o PIB já caiu 7% e está patinando, estacionado, mas o lucro dos bancos não para de crescer, porque toda a economia pública está direcionada
para o pagamento dos juros abusivos, manutenção dos mecanismos ilegais que geram dívida, sangrando, impedindo o rico Brasil de seguir o seu caminho de desenvolvimento socioeconômico. Nós temos alternativas. Primeiro lugar, parar de aumentar a dívida de forma inconstitucional. Parar de emitir título para pagar juro. Porque quando falta recurso para a educação, nós estamos vendo aí as universidades inviabilizadas. Não tem recurso para despesa corrente, corta. Não tem recurso para os hospitais públicos, corta. Não tem recurso para ciência e tecnologia. O orçamento da ciência e tecnologia foi cortado pela metade, impedindo o avanço da pesquisa no Brasil. Metade do orçamento da ciência e tecnologia contingenciado. Mas para juro, não falta dinheiro para pagar juro, que é despesa corrente também. Para juro, vai lá, emite o título, vende e vai lá e contabiliza como se fosse amortização. Burlando escandalosamente a Constituição Federal, explodindo a dívida e sangrando o país. Tá? Reverter a política monetária que quebrou, fabricou a crise, derrubou o PIB, derrubou as nossas indústrias e reduziu a arrecadação tributária. Tributar a distribuição de lucros e grandes fortunas. Tá? Já tem projetos apresentados aí pela SB, de tributar grandes fortunas e tributar distribuição de lucros. 26 mil maiores declarantes do imposto de renda. Doutora... Última frase. A palestra da senhora está excelente, mas nós temos um... Estou na última. Olha, esse dado é muito importante, principalmente porque os senhores são da Comissão de Orçamento e precisam de recurso. Com 26 mil maiores declarantes do imposto de renda, com renda mensal superior a 320 salários mínimos por mês, presidente. 26 mil pessoas recebem 320 salários mínimos por mês. A maior parte do rendimento dessas pessoas é isento. Tá? Olha que escândalo. Mas um trabalhador que recebe mais de 5 mil reais paga 27,5 na fonte. Tá? Nós queremos fazer uma auditoria com participação social, porque tudo isso que eu apresentei aqui, nós descobrimos em procedimentos de auditoria. Eu fico à disposição aí para responder aos questionamentos. Muito grata.